Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E, obviamente, todos aqueles que ouvem, entendem e praticam a palavra de Deus têm o direito de cobrar de Deus as suas promessas. Isso é muito legal, isso é muito grande. Porque aos amados meus, diz o Senhor, comerão o melhor desta terra. Mas os que não temem a Deus colherão os frutos da dor, do sofrimento, da aflição, e Deus não pode fazer nada. Tudo depende de uma decisão pessoal. Essa é a fé inteligente que nós temos anunciado. A fé que não tem nada a ver com religião. A fé descompromissada com instituições, com outras pessoas. Não. É uma fé inteligente, racional, em que a pessoa pensa, a pessoa raciocina, e então ela toma decisão. Essa é a fé. Porque o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus nada mais é do que o pai ensinando seus filhos, sua criatura humana, o caminho que deve seguir. Ele fala, não vai por esse caminho. Aí você diz, mas eu quero ver o que tem lá. Então você vai colher os frutos. É simples. Então, amiga e amigo, não culpe Deus. Não culpe Deus das suas desgraças, das suas desventuras. Nós não podemos culpar a Deus dos nossos sofrimentos. Ele não impõe sofrimento para ninguém. Seria ele pai se fizesse isso? Não, ele não. O que ele fez? Quando ele fez Adão e Eva, ele fez tudo perfeito. E ele só deu uma ordem: não toques naquela árvore, no fruto daquela árvore. Só isso. Então, veja como Deus é justo, é amigo, é pai. Ele ensina, ele orienta, e é a palavra dele que nos orienta todos os dias. Talvez você diga, poxa, mas eu ainda não aprendi a palavra de Deus, eu nem sei o que é a palavra de Deus. Pois é, por isso que os servos de Deus têm saído pelo mundo, pregando o Evangelho, anunciando Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus. Então, veja só como é extremamente importante você pensar, raciocinar na palavra de Deus, porque Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é palavra. Quando fala que Deus é palavra, ou Deus é o verbo que se fez carne, ele é palavra. Então veja só, por exemplo, das nossas desventuras, a razão das nossas desventuras. Olha só, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz assim: não erreis. Não erreis. Mas como que eu não vou errar? O que eu faço para não errar na vida? Bem, se você não quer errar, você
dá ouvidos à palavra de Deus, segue a palavra de Deus, porque ela tem orientação perfeita para todos nós, inclusive para a gente não errar. Você tem o direito de errar, como também de acertar, ou não é? Então você sabe disso, você tem essa consciência. Mas, peraí, mas a gente erra, todo mundo erra. Não fique olhando para os outros. Se os outros erram, o problema é dos outros. Eles vão colher os frutos dos erros deles. Então nós não temos que olhar para o umbigo dos outros. Vamos olhar para o nosso próprio umbigo. Oh, meu Deus, o que eu faço para não errar? O que eu faço para não errar? Observe a minha palavra. Preste atenção nos meus ensinamentos. Se você fizer isso, seguir os meus mandamentos, você não vai errar. Você não vai errar. E foi o que Jesus fez. Jesus veio em carne e osso. E ele foi tentado, ele foi provado, mas ele nunca errou. Por que ele não errou? Mas ele era o filho de Deus. Ué, você também não diz que é filho de Deus? Então, Jesus não errou e não errava porque ele, apesar de ser homem, por isso ele é chamado de filho do homem, apesar de ser carne, como nós, com as necessidades da carne, Jesus comia, Jesus bebia, Jesus tinha que dormir, descansava. Então, Jesus era um homem como eu, um ser humano. Mas a diferença é que ele era sábio. Ele seguia e obedecia a palavra do Pai. Então, veja só, nós temos o direito de errar, como também temos o direito de acertar. Vai depender do quê? Aí é que está a questão. Vai depender do sentimento, do coração. Se a gente dá ouvidos à voz do coração, com certeza a gente vai errar. Com certeza. Se a gente der mais ouvidos à voz da razão e prestarmos atenção na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é espírito, é vida, então nós vamos acertar. Vai depender da nossa escolha. Se nós atendermos às cobiças, aos desejos, às vontades do nosso coração, é certo que nós vamos errar. É certo que nós vamos errar. E se nós erramos, o que vai acontecer? Nós vamos colher os frutos dos nossos erros. Aí você pode avaliar bem, poxa, mas realmente eu casei mal. Você viu que casou mal depois que casou. Mas antes você deu ouvidos à voz do seu coração. Com licença. Eu vou tomar meu chazinho de quássia. É muito bom, viu? É excelente. Bom para o estômago. Então, veja só. Você casou mal porque você fez uma escolha baseada no seu sentimento, no seu coração, na sua alma. E ela é enganadora, o coração é enganador. E você foi atrás do coração, você se arrebentou, se deu mal. Mas eu vou dizer para você, experiência, eu estou falando isso não para ostentar, nada disso, mas apenas como a título de experiência, para ficar mais fácil a compreensão dessa palavra. Quando eu era jovem, quando eu me converti, a minha oração era essa: meu Deus, não me deixe escolher
uma pessoa, casar com uma pessoa que não queira fazer, que não esteja no mesmo espírito que eu. Porque se eu casar errado, eu tenho certeza que eu não vou ficar casado. Eu vou desfazer o casamento e vou casar com uma outra. E vou errar novamente. E vou errar, eu vou ficar tentando e vou acabar perdendo a minha conexão contigo, a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Eu vou ficar perdido. Então, por favor, pelo amor do teu nome, me dê a pessoa certa. Então, eu sujeitei a minha vida futura, meu casamento, segundo a minha mente, a inteligência. Por quê? Porque aqui o Espírito Santo diz, não erreis, não erreis. Deus não se deixa zombar, escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Então, para mim não é, para que eu não errasse, então eu tinha que raciocinar. Eu tinha que pensar, peraí, eu tenho que escolher uma pessoa que seja de Deus. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Uma pessoa que fosse, de fato, de Deus. Mas eu quase errei, eu quase me dei mal, porque eu pensei com o coração que era outra pessoa, e quase me arrebentei. Mas Deus, Ele me deu uma chance, uma nova chance. E eu voltei atrás. E então tive o privilégio de saber a pessoa que me faria feliz. Então, isso foi uma escolha da cabeça. Não foi uma escolha dos olhos, do coração, não, dos sentimentos. Foi uma escolha racional. Eu pensei. Então, quando ele diz, não erreis, então está nas minhas mãos o direito de errar ou o direito de acertar. O que eu faço? Eu vou fazer aquilo que ele manda. Ele diz, olha, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Eu falei ontem do exemplo do parente, né? Meu parente que era mulherengo ao extremo. E ele era bem casado, tinha uma família, tinha 2 filhas. Estava tudo certinho com ele. Tinha um excelente emprego, um trabalho bom, enfim. Estava tudo arrumadinho, a vida dele estava arrumadinha, sabe? Bem encaixadinha. Pois é, ele estava com a vida toda arrumadinha. Porém, por causa do seu coração inclinado, quando fala coração é carne. Quando fala carne, é coração. O seu coração estava inclinado, a sua carne estava inclinada para outras mulheres. Ele acabou perdendo tudo, inclusive a própria vida. Por quê? Porque ele semeou a semente do mal. Ele deu ouvidos à voz do coração. E é o que diz aqui o texto sagrado. Ele diz assim, o apóstolo, ele disse, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Eu penso que escarnecer é assim, eu vou tentar plantar o que é ruim e vou tentar
colher o que é bom. Quer dizer, eu vou duvidar, vou tentar Deus. Eu penso que isso. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Se ele planta milho, ele vai colher milho. Se ele planta arroz, vai colher arroz. Ele não pode querer plantar arroz e querer colher milho, e vice-versa. Por quê? Aí tem o versículo seguinte que diz: porque o que semeia na sua carne, no seu coração, suas cobiças, da carne ceifará a corrupção. Da carne ceifará a corrupção. Quer dizer, do coração vai ceifar o mal. Mas o que semeia no Espírito Santo, fala aqui Espírito com letra maiúscula, é Espírito, quer dizer Espírito Santo. Mas o que semeia no Espírito Santo, do Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Não é uma vidinha para 70, 90, 100 anos, não. É vida eterna. Então, isso está nas suas mãos, minha amiga e meu caro amigo. Você está agora ouvindo essa mensagem, você está raciocinando. O que tem sido a sua vida? Por exemplo, nós estamos aí às vésperas do carnaval, né? Então, o que é carnaval? Carnaval é a festa da carne. Carnaval é festa da carne. Ou não é? É a festa da carne. Mas aí você pensa, peraí, festa da carne, o que é a carne? A carne é o coração. Você vai dar vazão nesses dias de carnaval, nesses dias de carne, você vai dar vazão aos desejos do seu coração, que é carne, que é carnal. Uma mulher hoje, uma mulher daqui a pouco, outra mulher logo mais, um homem hoje, depois dois homens amanhã, etc, etc. Essa bagunça, esculhambação toda que nós temos na nossa sociedade. Agora, só que você se esquece uma coisa, talvez você não se lembre. No carnaval do ano retrasado, o carnaval do 22, 23, sei lá, nós tínhamos a Covid. O governo fingiu esquecer a Covid e deixou o povo ficar à vontade. Então, no carnaval daquele ano da Covid, houve uma alastração, houve uma semeadura violenta do inferno, porque levou muita gente a contrair o vírus, não só da Covid, mas do HIV. E aí, o que essa gente colheu? A morte. Muitos ficaram doentes e estão doentes até hoje, colhendo os frutos daquilo. Outros morreram, jovens morreram, velhos, enfim. Quando se semeia na carne, vai colher os frutos da carne. E ninguém pode dizer assim, mas pera lá. Mas, poxa, a gente quer se divertir um pouco. Diversão não é satisfazer os desejos do coração. A maior diversão é você estar bem consigo mesmo, com a sua consciência e, sobretudo, com Deus. Então, nós nos divertimos com a nossa consciência leve, pacífica, sem depressão, sem tristeza, sem ansiedade. Você ter paz. Porque o que adianta você plantar na carne os desejos da carne e depois colher os frutos da carne? Porque ele diz aqui, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a
corrupção, o que não presta, o que é mal. Mas o que semeia no Espírito Santo, inclusive nestes dias carnavalescos, a Igreja Universal do Reino de Deus, nós estaremos voltados para as coisas do Espírito, inclusive fazendo um jejum, o jejum de Zacarias, o jejum de não lamentar nada, não ficar lamentando ou manter a boca fechada. Se você não tem com que se alegrar, fique quieta, não fala nada. Então, porque quando a pessoa reclama, lamenta, como fez o povo de Israel lá no caminho para a terra prometida, muitos morreram. Por quê? Porque ficaram lamentando e aborreceram Deus. Então, nesses dias da festa da carne, procure se excluir desse espírito desgraçado do inferno que toma o coração das pessoas e faz dele de gato e sapato. Inclusive, vou dizer para você, cuide para que a sua criança, os seus filhos pequenos, não venham aprender essa porcaria de carnaval. Eu me lembro de um caso de uma pessoa, também da família, que se vestia de diabo e saía rodando o rabo e batendo nas pessoas. Claro, de pano, né? Não faça isso. Não deixa sua filha, seu filho se envolver nesta festa, minha amiga, meu amigo. Aparentemente é para criança, é uma festa de alegria. Não acostume seus filhos com a carne, porque com certeza eles vão colher os frutos da carne. Não faça isso. Evite. Fuja dessa festa satânica, diabólica. Inclusive, deixa eu falar aqui, dar uma dica para você. Você sabia que há um dia na bruxaria, um único dia na bruxaria, que não se faz o trabalho dentro dos terreiros. O trabalho é feito em um determinado lugar apenas uma única vez no ano. E é feito na segunda-feira de carnaval. Inclusive, os terreiros fecham as portas para que os guias venham se ocupar dessa festa com os festejantes. Então, nesse dia, os terreiros fecham, os centros de bruxaria fecham e os espíritos ruins, os espíritos satânicos, ficam soltos para fazer o que bem entender. E é justamente nos dias de carnaval, segunda-feira, em especial, todos os dias são terríveis, mas na segunda-feira a coisa pega. Diz que o bicho pega. Então, você tem conhecimento dessas coisas, o que você vai fazer? Você tem que escolher. Dar vazão ao seu coração, à sua carne, ou dar vazão ao seu espírito? O que você quer fazer? Agora, uma coisa você tem certeza, porque está escrito: o que semeia na carne, na sua carne, é uma coisa pessoal.
O que semeia na sua carne, da carne ceifará, colherá a corrupção. E é isso que nós temos visto nos dias de carnaval. Milhares e milhões de casamentos são desfeitos, uniões bem-sucedidas são desfeitas por causa do carnaval. Sim ou não? Mas o que semeia no Espírito Santo, obediência, submissão, humildade, aquele que vive nas coisas de Deus, que pensa nas coisas de Deus, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Portanto, a morte eterna ou a vida eterna vai depender exclusivamente de cada um de nós, dependendo da nossa cabeça, da nossa inteligência. É simples. Então, se eu plantar alguma coisa que me faz mal, eu vou ter que sofrer as consequências. Eu vou sofrer. Não interessa se eu sou do Espírito, se eu sou de Deus, se eu sou um pregador do Evangelho, não interessa se eu sou cheio do Espírito Santo, não interessa. O que eu semear, eu vou colher. O que eu semear, eu vou colher. E por conta disso é que nós estamos aqui todo santo dia, semeando a palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Não é porque eu tenho alguma pretensão, né? Já estou no fim da vida, praticamente. O que é que eu poderia esperar de ficar todo santo dia pregando o Evangelho? Eu fico esperando que haja salvação, que haja batismos com o Espírito Santo, porque esse é o nosso salário, o salário de estarmos servindo a Deus e ver os frutos desse serviço se estendendo por esse mundo afora, em especial com você que está sempre participando aqui da nossa live. Tá bom? Deus abençoe a todos e vamos entrar nesse jejum de Zacarias e não reclamar. Pelo menos esses dias. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.